eu já quero começar o vídeo falando da beleza da minha maquiagem, porque olha, modéstia à parte ou não, ficou muito linda. Gente, olha que coisa solar, meu Deus, está iluminando o dia de vocês, tenho certeza. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje finalmente estou aqui pra gente conversar sobre CME. Eu prometo esse vídeo, eu acho que sei lá, 1 ano e meio por aí. Então chegou o dia, gente, olha, tarda mas não falha. Eu reuni também alguns materiais que eu tenho da época da CME. Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, porque eu acredito que assim como eu, quando eu entrei lá, muita gente não conhece muita coisa. Então eu espero que esse vídeo te ajude e bora lá. E pra quem tá chegando aqui no canal por esse vídeo, meu nome é Joliana, eu sou enfermeira e eu já trabalho há mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses no bloco cirúrgico. Mas antes de eu chegar no bloco cirúrgico, minha gente, a pedreira foi grande e eu comecei o serviço na empresa que eu trabalho pela CME. E aí eu já contei pra vocês em vários vídeos, inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre toda a minha história profissional, porque olha, outra coisa não, mas história a gente tem pra contar. Vou deixar linkadinho aqui em cima e também no final desse vídeo, então quando terminar esse vídeo é só você clicar que já vai direto pra ele. Então resolvi falar um pouquinho dessa minha experiência, de como que é trabalhar numa CME. É um setor que, como eu falo, ou você ama ou você odeia, porque é muito específico, é fora de toda a realidade que a gente aprende na faculdade, né, da assistência, da humanização, de não sei o que, não sei o que mais lá. Quando você chega lá não tem paciente, não tem médico, não tem acompanhante, não tem nada que seja assistencial propriamente dito. Então por isso que eu acredito que é uma coisa tão única e foi uma experiência muito incrível na minha vida que eu queria dividir com vocês. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar muito é a independência do enfermeiro da CME. A gente é muito independente, a gente trabalha muito livre, tá certo que a gente tem a faca e o queijo na mão, então a gente comanda muita coisa. O centro cirúrgico ele só funciona se você tiver um bom plantão, então acaba que você, enfermeiro do centro cirúrgico, tem que ser uma pessoa só, acredite, mas tem esse contraponto de você não ter médico lhe perturbando, você não ter paciente ali tendo que ter uma assistência imediata, não tem acompanhante lhe pedindo pra trocar o soro. Então assim, piadas à parte, é um setor muito interessante de trabalhar. Eu comecei lá sem nenhuma experiência, então assim, eu aprendi do zero e eu aprendi com a melhor, porque a minha chefe, sério, é incrível, então ela tem uma carga muito grande. Infelizmente ela não trabalha mais na empresa que eu trabalho, mas no período que eu tava, ela tava lá e ela me ensinou demais, eu tenho uma gratidão incrível por ela. Então assim, sério, eu aprendi com a melhor. E aí eu aprendi muita coisa de processo, do dia a dia mesmo, na prática. Então eu acredito que quem vai trabalhar agora, iniciar numa CME, tem que realmente pegar um pouco do ritmo. Com certeza, tem que aprender sobre os testes, sobre a rotina e tudo mais, mas acaba que cada hospital tem uma rotina própria. Inclusive isso eu converso muito com os meus colegas que trabalham em outras CMEs. Então por isso eu quero te contar mais ou menos como que era, né, meu plantão de enfermeira de CME. Se você trabalha em CME ou você conhece alguém, me conta aqui como que é a rotina, como é que é o preparo e tudo mais, porque eu acho muito interessante a gente fazer essa troca. Aí eu quero fazer um parêntese aqui, que a CME que eu trabalhei, ela não fornecia material somente para um hospital. A gente fornecia para 3 hospitais de modo integral, então todo o material que passava nos 3 hospitais passava por mim e também alguns materiais de alguns outros hospitais da rede. Então era algo assim que eu não sabia o que esperar, eu não sabia o quantitativo que eu realmente ia ter naquele dia, então era realmente uma caixinha de surpresas. E além disso tudo, gente, a CME que eu trabalhei, ela é um prédio externo, é um prédio independente do hospital. Então acaba que não é aquela coisa de, eu vou ali na janelinha da CME pegar o material e vou começar a cirurgia. Não, eu tinha que trabalhar com motoristas, eu tinha que ver fluxo de motorista, ver horário de pico. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, esse horário de meio-dia, 1 hora da tarde, eu acredito na maioria das cidades também, é um trânsito infernal. Então, tipo, eu não podia, se eu tinha uma cirurgia agendada pra 1 hora da tarde, eu não podia colocar em risco, entregar o material, tipo, meio-dia sair de lá. Não dava, gente. Tinha que sair, tipo, 11, 10 e meia, 11 horas, pra garantir que aquele material estaria lá naquele determinado hospital para aquela cirurgia de 1 hora da tarde, por exemplo. Então tinha que ter toda essa logística fora dos muros da CME. Claro que se você trabalhar numa CME que é dentro do hospital, ali do ladinho do centro cirúrgico, você não vai ter essa preocupação. Mas caso você caia numa experiência como a minha, você vai ter que observar isso também. Mas então vamos lá para o meu início de plantão. Recebi o plantão às 7 horas da manhã, minha colega me passava todas as pendências ou não. E se houvesse alguma pendência, ela tinha que me dizer como era que eu ia resolver aquela pendência. Por exemplo, Joliana, tem um material ali esfriando para você levar pro hospital tal. Mas ó, essa cirurgia ela é para 9 horas, então tipo, daqui a pouco você já manda. Então ela já tinha que dar mais ou menos um horário de cirurgia, já tinha que dizer qual era o material que tava lá e tudo mais. Então assim, ela tinha que me orientar como era que
ela estava deixando o plantão. Ela me passava o que tinha no arsenal, ela me passava o que tinha no expurgo, ela me passava o que tinha no preparo, dentro das autoclaves, porque muitas vezes 7 horas da manhã ainda tinha material em ciclo. Então assim, é algo que ela tinha que fazer uma explicação geral de como é que estava a CME na hora que ela fosse me entregar. Depois que eu recebi o plantão, eu ia verificar como era que estavam os hospitais. Então assim, gente, grupo de WhatsApp bombava. Então eu já dava lá o meu bom dia, como estamos, o que estamos precisando, o que é que temos de mais, como é que tá o fluxo, me conta aí. E aí eu já entrava em contato com os hospitais para saber qual era a maior prioridade naquele momento. Porque tipo, vai que o hospital X tá precisando de caixa de vídeo para fazer cirurgia por vídeo e eu coloco uma autoclave inteira de roupa. Que lógica que tem? Nenhuma. Então assim, você tem que saber como é que anda o centro cirúrgico, o que é que o centro cirúrgico está precisando para você iniciar o seu serviço por aquilo de imediato. Porque óbvio, gente, sempre vai ter alguma prioridade. Então você tem que saber quais são as prioridades para início de plantão. Depois que você cumprir todas as prioridades, você pode rodar todo o resto, mas as prioridades, elas são prioridades. Então depois que eu ficava sabendo quais eram as do hospital, eu já falava com a minha equipe, gente, ó, o hospital tal tá precisando disso, o hospital tal tá precisando daquilo, vamos organizar, se já tem preparado, porque algumas vezes a equipe da noite já deixava preparado algumas coisas só pra entrar em carga, já monta uma carga com esse material, se não tá, vamos ver se já tá lá no expurgo, se não tiver no expurgo, já entrava em contato com o hospital, ó, esse material já saiu daí, esse material já tá chegando aqui, como é que tá? Enfim, fazia esse fluxo pra gente conseguir dar essa demanda de prioridade o mais rápido possível pra gente até se livrar dessa pendência. Porque a gente não tem coisa pior do que o hospital tá lá gritando com você, ai meu Deus, cadê meu material que não chegou, não sei o que, não sei o que. É horrível. Então, tipo, eu sempre tentava otimizar o mais rápido possível tudo que desse pra realmente não ter essa reclamação, essa chateação que acaba gerando, querendo ou não. Então, daí eu já falei duas coisas. Um é priorizar tudo aquilo que os hospitais estão precisando de modo imediato e depois você toca o barco. Ai, conseguir suprir todas as prioridades. E acaba, gente, que, por exemplo, os hospitais que eu trabalho são portas abertas. Então, são pacientes de emergência, pacientes que podem aparecer a qualquer momento. Então, acabava que as prioridades, elas não se resolviam somente no início do plantão. Podia ser meio-dia e minha colega me passasse, olha, eu tô precisando de tal material de forma prioritária, te vira. Então, era a qualquer momento podia aparecer alguma prioridade. Então, acabava que você tem que ficar assim em constante ligação realmente com os hospitais ou com o centro cirúrgico, dependendo de como seja a CME que você trabalha. Nós, enfermeiros, além dessa dinâmica, né, de serviço ao centro cirúrgico, a gente tem que ter muita responsabilidade com os testes para garantir a esterilidade do material, porque isso é muito importante, gente. Não é só colocar o material na autoclave e seja feliz, não. A gente tem que garantir a limpeza efetiva, então você tem que estar de olho no expurgo para ver como é que a equipe tá lavando, tem que estar de olho no preparo para ver se as bandejas não vão ter nenhum material trocado, para ver se estão vendo, por exemplo, se a pinça tá cortando, se a pinça tá fechando a cremalheira, enfim, toda a análise do material a gente tem que estar de olho também. A questão de grau, por exemplo, tem que estar vendo se a equipe tá fazendo direitinho, tem algumas peças que a gente coloca grau duplo, enfim, então assim, tem muita coisa burocrática que a gente tem que estar de olho. Montar a carga, sei que muitas vezes a gente tem uma bancada lá lotada de material que você fica perturbado querendo fazer uma mega carga, assim, não, vou botar tudo isso aqui dentro da autoclave, mas não pode, gente. Então a gente tem que garantir que aquela carga ela esteja num padrão ok, porque a autoclave ela não pode ir 100% cheia, porque eu vou depois mostrar pra vocês autoclaves, mas a autoclave ela tem vapor quente, né, de água, assim. Então o ar ele tem que passar entre a carga pra poder ele esterilizar aquilo como forma inteira. Imagina se ele tá todo maciço, assim, ó, carga grudada com grudada. Como é que o ar circula? Não circula. Então acaba que a gente não garante aquela carga estéril. Então acaba que a gente também tem que ficar de olho nessa formação de carga. Então assim, sempre eu tava dando aquela ronda, porque você tem que estar rondando, gente, é incrível. Você anda muito. E a CME que eu trabalhei era enorme, gente, eu emagreci. Pra vocês terem noção, porque eu fazia vários Coopers dentro dessa CME, você não tem noção não. Então, eu andava muito, fazia muita ronda. Um minuto você tá no expurgo, no outro minuto você já tá no arsenal, no outro minuto você tá no preparo. Fora também a questão da roupa. Se você vai pro expurgo, você tem que trocar de roupa pra entrar. Setor limpo, setor sujo, enfim. Então, a logística é muito, assim, rápida. Você não para, literalmente, você não para, você não senta. É loucura total. Questão de arsenal também, a gente tem que ficar de olho na temperatura, pra ver se a temperatura do arsenal tá friazinha. O arsenal não pode ser quente, porque carga quente o material condensa, e frio demais também condensa. Então assim, tem que estar de olho nesses mínimos detalhes pra tudo dar certo. A armazenagem também não é qualquer forma que você pode guardar, não é qualquer forma que você pode tirar o material de dentro da autoclave. Ah, eu vou puxar aqui, na hora que tu puxou, rasgou a manta e aí, fez um furo, já contaminou o material, tem que voltar tudo. Então a gente também tem que estar tendo esse olho clínico de estar falando com a equipe, de conscientizar mesmo a equipe sobre esse trabalho, esse retrabalho, porque imagina, você faz uma caixa pesadona, se você trabalha no hospital de trauma, você vai me entender. Aquelas caixas consignadas de tíbia, de fêmur, sei lá, que são
enormes, que pesam 30 quilos. Você já tem um trabalhão pra fazer. E na hora que você vai tirar a caixa, você puxa assim de uma vez, rasga. Vai ter que fazer de novo, imagina só. Então, a gente tem que trabalhar também no psicológico da equipe. Então, por isso que é importante o enfermeiro estar muito ativo, estar muito em cima, olhando tudo, vendo tudo, chamando a atenção se preciso, porque a saúde do paciente está ali na sua mão. Porque se você não esteriliza aquele material corretamente, ele vai pra cirurgia, o paciente pode desenvolver uma sepse e morrer. Então, imagina aí. E outra coisa que eu quero muito que vocês comentem comigo, né, que compartilhem, é a questão da formação da sua CME, da CME que você trabalha, da CME que você estagia, enfim, porque eu acho que isso é interessante pra gente ter uma troca, né, de informações aí de como são as CMEs para o Brasil afora. Na CME que eu estagiei, que foi um estágio super pobre, assim, eu não fazia nada, porque a maioria do material era feito durante o dia, e o nosso estágio era à tarde, acabava que não tinha nada pra gente fazer. Mas a CME era super pequena, gente, sério, eu acho que era o tamanho do expurgo da CME que eu trabalho hoje, porque era isso aqui, juro pra vocês. Só tinha uma autoclave, era aquelas autoclaves que tem a porta assim, que roda, que só tem uma porta, não é porta barreira, né, que a gente chama. Então, a porta que entra e a porta que sai o material. Era muito pequena, só colocava algumas bandejinhas lá. O arsenal, minha gente, eram 2 prateleiras e seja feliz. Então, assim, era muito pouco material mesmo. E a CME que eu trabalho hoje é um mundo, assim. A gente tem 3 autoclaves do chão ao teto, e gigante, cabe muito material. A gente faz um ritmo de material muito grande. A gente tem máquina de peróxido de hidrogênio, que é uma máquina a vapor frio. Lá a gente tem termo, que é uma máquina, gente, que eu brinco, que eu parecia aqueles cachorrinhos olhando a máquina do frango, que eu ficava assim, ó, que linda, porque é uma lavadora, gente, incrível. Você coloca todo o material nas estantes que ela tem e ela lava o material sozinha, tipo, é um paraíso. A gente tem ultrassônica, que é a maquininha que fica nas ondinhas lá pra lavar os lumens. Enfim, então assim, tinha uma gama de material, era uma CME muito completa. Então era uma outra realidade, a gente era o céu e o inferno, pois é. Então lá dava gosto de você trabalhar, porque eu acredito, gente, que a CME é o local onde você tem mais acesso às tecnologias da enfermagem. Porque todo dia alguma empresa lança alguma coisa pra CME. E eu acho isso incrível. Incrível, o que eu acho melhor ainda são as brigas das empresas pra conquistar o cliente. Então assim, é surreal. Eu digo isso porque eu já estive dos dois lados. Se você não sabe, eu já trabalhei na empresa que servia material de CME. Então assim, eu sei os dois lados da coisa e é babado mesmo. E, gente, eu consegui desenterrar alguns materiais que eu tenho aqui. Com certeza é tipo 5% do que eu tinha, porque eu não tinha mais espaço pra guardar, porque era muita coisa. Porque na época que eu tava na CME, sempre que a minha chefe ia jogar alguma coisa no lixo, porque tava vencida, ou porque algum representante tinha dado e eles não iam usar e tal, eu falava assim, eu posso ficar? Aí a minha chefe me dava. Então eu tinha muita coisa. Hoje em dia eu tenho quase nada, se a gente for parar pra pensar. Então eu consegui alguns materiais, assim, tipo testes e tal, mas eu também consegui alguns folhetos que eu tenho da época que eu era representante, então acredito que dá pra gente ter uma noção, assim, de CME.